Foi? It's gravando. E aí, galera, Isa de novo aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre centro de massa. Na teoria, centro de massa é um ponto que se comporta como se toda a massa de um corpo estivesse concentrada sobre ele. Para determinarmos o centro de massa de corpos homogêneos, basta saber que ele vai ser o mesmo que o centro geométrico. Então, o centro geométrico de um triângulo é o mesmo que o seu centro de massa. A mesma coisa no quadrado e a mesma coisa no círculo. Já em corpos não homogêneos, como pinos de boliche, tacos de beisebol ou garrafas d'água, eles costumam ter um centro de massa nas suas profundidades ou partes maiores. Na garrafinha, por exemplo, é no final da garrafinha, no pino de boliche é no final dele e assim por diante. E para você determinar qual é o centro de massa desses corpos, basta você calcular o seu lançamento, porque quando você lança um corpo não homogêneo, ele normalmente vai fazer um lançamento oblíquo. Aí você calcula as coordenadas, faz o cálculo e descobre, depois de fazer uma média ponderada, qual o centro de massa do corpo não homogêneo. O centro de massa também comporta sobre sistemas de partículas. Nesse exemplo aqui, tem um sistema de partículas de 3 partículas, e para eu calcular qual é o centro de massa dentro desse sistema de partículas, eu faço uma média ponderada. Então, eu pego a massa da minha primeira partícula vezes a coordenada x dela, mais a massa da segunda partícula vezes a coordenada x dela, mais a massa da terceira partícula vezes a coordenada x dela, dividido pela soma das 3 massas. Mesma coisa com o eixo y. Aí, depois que eu tiver as 2 coordenadas, eu vou encontrar onde está o meu centro de massa. Logicamente também, se eu tiver uma massa com uma partícula com uma massa maior, por exemplo, se eu tivesse essa massa 3 com essa partícula 3, desculpa, com uma massa maior, eu ia ter o meu centro de massa mais próximo dela. Outro aspecto também que diz respeito à disciplina é uma representação vetorial, porque pode ser que caia algum exercício relacionado a isso. Mesmas coordenadas, né, do meu sistema de partículas, só que com vetores. Aqui eu tenho um vetor posição, então eu tenho o vetor posição 1 e o vetor posição 2. Eu vou fazer literalmente a mesma fórmula para descobrir o meu vetor de centro de massa. Aqui é só um exemplo, tá? Que ele poderia estar aqui. Porém, se o meu sistema estiver eventualmente mudando com o tempo, aí a gente considera que a gente tem um vetor velocidade. Em outras palavras, para ficar mais bonitinho, a variação do vetor posição pelo tempo nos dá o vetor velocidade do centro de massa. Então, é só você mudar. Se eu tiver uma variação, se eu tiver uma variação no meu vetor posição, eu tenho um vetor velocidade dentro do meu centro de massa, para descobrir o centro de massa, né? A mesma coisa, aceleração, e por aí vai. Só porque os exercícios às vezes podem confundir vocês. Mas basicamente eles usam as mesmas fórmulas, tá? Aqui é a fórmula do meu vetor posição e aqui a fórmula do meu vetor velocidade. E é isso. Esse vídeo foi um pouco mais rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos os princípios e as fórmulas, para que vocês consigam fazer exercícios agora com a nossa amiga Heloísa. Tchau, até a próxima. Mas esse não tem muito o que falar, né? Não tem o que fazer. Have me